Stefan, eu separei aqui, a gente sempre tem uma parte, né, do podcast que antes eu separava um momento, mas o nosso tema é muito diverso aqui e as nossas alunas mandaram mais de 150 perguntas super interessantes, né, pra gente fazer. Então eu selecionei algumas aqui que expunham mais o conteúdo que elas queriam falar, né, e aí eu vou trazendo aqui dentro dos temas aqui de genética, tá? De longevidade, de microbiota que a gente conversou inicialmente. E eu queria saber o seguinte, que as minhas escreveram assim, qual que é o papel da genética na longevidade e na predisposição, principalmente para obesidade e outras condições metabólicas? Então, em geral, a genética ela colabora com 15 a 20%, tendo genes de longevidade, por exemplo, a gente vê populações e famílias, né, que as pessoas morrem após os 90 anos. Então, tem sim a participação de alguns genes que trazem maior chance de vingar, né, o tempo de vida e extensão de tempo de vida sem doenças, que é um grande tema dentro da ciência de longevidade. Então, a gente sabe que a gente vai viver mais. Hoje, a expectativa de vida nossa no Brasil está em torno de 76 anos, mas a gente imagina que nos próximos 30 anos esse quadro aumente e muita gente que tem os pais longevos realmente assiste essa mudança, né, dentro de um cenário de viver mais, mas nem sempre viver melhor. Uhum. E aí entram genes de doenças, né? Então, ok, você tem genes de obesidade, tem um genoma que traz uma predisposição a diabetes, a doença e demência de Alzheimer. Como é que é transformar essa mensagem dos genes num resultado de extensão de tempo de vida em saúde? Então, o que importa de fato? Nós trazemos genes dos nossos ancestrais. Esses genes serviram para a nossa história de sobrevivência. Então, apesar de hoje eles trazerem algumas doenças, os genes de obesidade, eles nos trouxeram a chance de sobreviver à falta de alimentos. Então, se você fizer um teste genético, muita gente, 70% da população, vai ter um cruzamento desfavorável para genes de obesidade. Então, alguns genes relacionados à redução do ponto de saciedade, genes relacionados à leptina, o FTO, MC4R, têm nomes e números que não importam para nós, mas o que eles fazem? Diminuem o ponto de saciedade, aumentam o apetite, reduzem o gasto calórico e trazem alguns movimentos de compulsão alimentar. Então, nesse cenário, existem esses genes que trouxeram a garantia de que nós aproveitássemos muito mais o alimento, né, porque não tinha tanta chance de comer. Tanta oferta, né, de calorias. E aí, é claro que para o modelo social, né, para a mudança de toda essa revolução industrial, da dieta moderna, esse consumo de alto valor calórico e baixo nível nutricional traz um ganho de peso com uma série de doenças crônicas. Então, o que mudou na dieta dos caçadores e coletores? Nós tivemos uma transformação. Essa transformação com a Revolução Industrial já foi um fenômeno, e depois dos fast foods, né, do alimento empacotado, industrializado, isso trouxe alto valor calórico, baixo valor nutricional, sobrecarga de açúcar, alimentos refinados, aí corantes, edulcorantes, substâncias que não são reconhecidas pelos nossos genes, porque isso não existia. A redução de fibras, então diminuindo, né, o benefício para a microbiota e também o nosso ponto de saciedade, porque são alimentos de alta carga glicêmica, dão um prazer instantâneo, tem um volume de sódio alto também. Sim. E gordura trans e gordura saturada. Então, essa modificação da proporção de nutrientes, proporção de ômega 3, ômega 6,
uma riqueza de ômega 6, que é uma gordura um pouquinho mais inflamatória, aterogênica, gerando placas, doenças cardiovasculares. Então, tudo isso é uma modificação, gerando essa sobrecarga de liberação de glicose e de insulina pelo pâncreas. Sim. E aí a gordura interna, a gordura visceral. E uma gordura inflamatória, geradora de doença cardiovascular. Então, essa mudança, esses genes vieram para nos ajudar a sobreviver. E os genes inflamatórios para o combate a bactérias, a vírus e todas as coisas que nós estávamos expostos. Por exemplo, não tinha geladeira, é claro. Você tinha uma contaminação, né, do alimento. E isso tudo é um tema de mudança de modelo de evolução genética. E os nossos genes evoluem lentamente. O que muda é a epigenética. Então, o que hoje a gente enxerga? Nós temos fast food, slow genes, né? O slow genes. Isso é um artigo que foi publicado, que é muito interessante, que mostra, olha, os nossos genes mudam lentamente, mas a alimentação mudou rapidamente. A gente não, o nosso corpo não sabe lidar com tudo isso, e por isso essa, vamos falar assim... A epidemia de doenças crônicas e de obesidade, principalmente. Legal. E um outro tema forte é o sedentarismo. Sim. Então, tem no tema alimentação, mudança da qualidade da dieta, da quantidade de alimentos disponíveis e também do ritmo de comer. Nós não comíamos depois das 6 da tarde. Que possibilidade nós teríamos de ir caçar ou encontrar alimentos no escuro? Uhum. Então, a mudança do ciclo circadiano, que é de dia nós comemos e nos movimentamos, e à noite descansamos e não comemos, isso tudo trouxe também uma modificação no cenário da obesidade e de doenças. Legal. Porque a gente acaba comendo 11 horas, meia-noite, pede uma pizza. Sim. Que é o horário que a gente às vezes mais come, né? E isso tudo realmente tem sido colocado como um dos temas principais. Aí vem essas tendências de fazer o jejum intermitente, olha, ficar 12 horas sem comer, 16 horas sem comer, que é mais ou menos o que o homem, né, da civilização ancestral fazia. Então, nós não tínhamos luz, então, é claro, ninguém pedia lá, né? iFood. Não pedia-se iFood com um monte de coisa empacotada, com alimento, né, de alto valor calórico, sentado na TV, né, assistindo um filme e comendo um sanduba. Então, refrigerante, sanduíche, tudo isso que é a combinação gordura mais carboidrato, alta carga glicêmica, alto índice inflamatório, traz essa epidemia da obesidade. Tá, legal. Então, eu acho que você acabou respondendo aqui, mas eu acho que a gente pode trazer uma forma de resumo, que a Selma mandou, há 64 anos, numa das nossas alunas, mandou assim, minha avó, minha mãe eram obesos, meu filho também tem uma tendência a sobrepeso. Ela falou, como que eu rompo esse ciclo? Então, ela está fazendo uma pergunta da epigenética. Ela está me falando assim, minha carga genética é uma carga que traz uma série de genes econômicos, esses genes operam a favor do diabetes, e aí o que nós podemos passar de mensagem para as próximas gerações? Para ela, eu acho que ela já faz alguma coisa legal com você. Então, sim, claro, a redução de sobrecarga glicêmica de alimentos com alto índice glicêmico, sobremesas, eu falo, se tirar sobremesa e couvert de má qualidade, o couvert de vegetais, né, os sticks de cenoura, salsão, pepino, tudo isso bem-vindo, né, porque até dá uma forrada, já avisa para o corpo o nível de saciedade. Mas essa coisa... Manteiga com pão, com azeite, né? Não sei assim, o quê. Colocar uma coisa que vem fritura, não dá. Então, para ela, essa coisa já não dá. Sobremesa, não pedir. Não acompanhar a alimentação de suco de frutas, né? Por causa da carga glicêmica somada à alimentação daquele momento. E isso entra tudo uma questão que você falou da singularidade. Olha, ela tem um histórico, então é legal que ela evite algumas coisas, né? Para que ela não
não romper... acorde. Ela não pode acordar precocemente esses genes que estão ali, porque certamente estão ali. Legal. Né? Então, a gente silencia ou acorda genes através da epigenética, que é de que maneira eu converso com o meu genoma. Então, nós jogamos xadrez com esse genoma, né? E temos que ser habilidosos e ter uma orientação de profissionais, até do grupo que você já faz com essas mulheres, que é ter o entendimento de que maneira você oferece, né, mensagens para o seu código genético. Olha, eu sei que eu tenho o diabetes no meu perfil genético, a carga glicêmica é baixa, alto índice de fibra, então vamos tentar oferecer fibras naturais, os vegetais, né, as folhas verdes, tentar sempre aumentar a saciedade com alimentos não industrializados e não ofertar açúcar refinado ou sobrecarga de farináceos e farinhas brancas. Claro que a gordura também tem um ponto forte, que a gente chama de lipotoxicidade. Vou comer uma dieta rica em gordura pesada, tem um filé com gordura. Também não dá para, em termos de qualidade de informação para a saúde, não é tão interessante. Então, legal, vou comer um peixe com brócolis, escolhi uma salada antes, depois de 4 horas, 3 horas, vai comer frutas vermelhas, alguma coisa que tenha baixo índice glicêmico, sementes oleaginosas, amêndoas, semente de girassol. Se eu puder sempre colocar uma linhaça no alimento, tudo isso reduz a carga glicêmica. A gente está falando de pico de glicose e pico de insulina. Então, ofertar uma proteína. Vou comer um ovo de manhã, um shake proteico com berries à tarde. Legal. Isso você conversa com o genoma. E aí, para o filho dela, que vai passar para as próximas gerações, é claro, se ele encontrar uma namorada que tenha predisposição ao diabetes, é nessa mensagem que essa menina tem que cuidar muito da próxima geração, não engordando na gestação e tendo uma dieta equilibrada. Então, bacana. Nós conseguimos apagar a intenção da doença quando nós programamos a futura geração numa gestação super qualificada. E isso não é só para essa pessoa que perguntou, mas para qualquer um. Todas as doenças que vêm no pacote genético, existe uma intenção. Nós podemos acordá-la precocemente, eu posso me tornar obesa aos 30 anos, aos 16 anos, ou ganhar peso depois dos 80. Mesmo assim, se eu já cuidei esse tempo todo do patrimônio de saúde, eu tenho patrimônio muscular, redução daquilo que a gente chama de adiposipatia, o volume de gordura desse corpo, que não é só o peso, né? A proporção gordura-músculo. Isso importa muito, porque existe tanto essa gordura interna, que é a visceral, que traz muitas doenças, e a gordura inflamatória subcutânea, que traz também alterações de mobilidade, inflamações articulares, artrose, tudo isso. Então, essa proporção de gordura, se eu evoluir até os 80 anos numa condição favorável, mesmo que eu ganhe peso, não vai ser tanto. Então, eu silenciei a expressão gênica através de mensagens para o meu genoma, que é um genoma que tinha a intenção de trazer o acúmulo de açúcar, né, circulante. Sim. E por que será que trazia o acúmulo de açúcar circulante? É claro que isso é uma mensagem de sobrevivência. Sim. Então, a gente sempre tem que entender o passado para nos comunicarmos com o momento presente e planejar o futuro. Bacana. Então, nesse contexto, Vânia, o que você estava dizendo é, eu tenho uma carga genética, né, que representa, lá, no total, ali no máximo, uns 20% da possibilidade, né, de eu ter aquilo. Aqueles 80% tá na minha mão. Tá na sua mão. Tá na minha mão. Eu posso... É mudança de comportamento, é estilo de vida, né? Exato. E é entender quais
desses pilares que você disse, né, do estilo de vida saudável, aí você me corrija se eu estiver falando errado, mas quais desses pilares, para mim, de forma singular, Sim. São aquele que eu sempre falo para as alunas que são 80-20. O que eu tenho que ter 20% de esforço para ter 80% de resultado dentro do meu cenário, da minha individualidade, do meu perfil metabólico. Isso mesmo. Legal. E isso tem, até nos testes genéticos, a gente enxerga, né? Olha, para você, uma dieta com redução de proporção de carbo é muito importante. Para outra pessoa, dormir é o mais importante. E para outro, o exercício aeróbio de alta performance. Então, isso a gente também vê no fenótipo desse paciente, como ele chega, né, à consulta com vocês ou mesmo no meu consultório. Tem gente que não ganha músculo de maneira nenhuma. E você olha e fala, é mais difícil ganhar músculo até do que emagrecer. Então, essa paciente tem uma resistência anabólica, ela não consegue ganhar. E se ela, por exemplo, fizer jejum intermitente, vai ser péssimo para ela. Ela vai catabolizar todo o músculo que ela ganhou no exercício físico com grande esforço. Olha, passei, fiquei doente, tive uma virose, fiquei sem comer, perde 3 quilos de músculo. Não fiz 2 semanas de treino, perde 2 quilos de músculo. Então, esse paciente, o investimento é ganho de musculatura para o envelhecimento saudável com autonomia, conseguindo ter flexibilidade e mobilidade para não ficar acamado, porque aí ele vai ser um pacote de gordura, mesmo que com índice de massa corpórea, que é a proporção peso sobre a altura, né, o peso sobre a altura ao quadrado. Então, é claro que nessa visão do envelhecimento e da longevidade, músculo importa muito. Sim. Então, claro, vamos trabalhar patrimônio muscular e ósseo, porque o músculo se comunica com o osso, para evitar doenças cardiovasculares. Se eu não tiver musculatura, quem carrega o meu corpo é a bomba cardíaca. Que é um músculo. Que é um músculo. Só que aí ele está trabalhando pelas suas pernas, pela sua panturrilha. Então, ele não está tendo a colaboração das alavancas musculares que nos carregam pela vida. Sim. Então, isso é muito importante. A gente falou um pouco dessa individualidade, de como cada paciente tem a sua dificuldade, mas o seu ponto de investimento. Isso pode ser visto num teste genético, mas se você observar esse paciente com seu fenótipo, você já consegue encontrar. Eu falo que tem paciente que a cabeça come o corpo. É tão estressado, tão agitado, que o nível de estresse consome toda a estrutura muscular. Então, são pessoas muito aflitas, muito nervosas. Aí tem pouca musculatura, hipertensão arterial, taquicardia, ansiedade. E aí entra naquela questão, né, que a gente sempre aborda aqui também, que é a clínica é soberana, né? A clínica é soberana. Então, eu não preciso necessariamente, se eu posso, é interessantíssimo, eu faço um teste genético, mas eu não preciso necessariamente fazer isso. Eu posso ver o histórico da minha família, eu posso ver quais são os meus sintomas, clínica hoje, né? Que é o que a gente faz no nosso raio-x com as alunas, por exemplo. Entende os sintomas, como ela está naquele momento, e a partir disso a gente traz essa estratégia, que é a 80-20, que é o que vai trazer a maior diferença ali para a qualidade de vida dela naquele momento e para o futuro, né? Que essa poupança de saúde aí que você disse, que eu achei bem legal. Pô, bacana. É isso mesmo. Eu acho que olhar para essa linguagem individual permite que você tenha um investimento em detalhes naquele paciente, aonde é mais difícil transformar. E aí, onde é difícil, esse apoio ou de um coach, ou de um psicólogo, ou de um profissional que dê apoio nessa jornada, né, a jornada de envelhecimento de um paciente, é claro que cada um vai adoecer de determinada forma. E toda doença, ela tem uma história. Tem uma história que pode ser o sedentarismo, o excesso de alimentos, pode ser a falta de sono, pode ser uma alteração da microbiota, enfim, encontrar qual é a raiz daquela doença e tentar modificar o terreno biológico daquele paciente. Perfeito, legal. Bacana.